assunto de hoje é pecuária bovina e eu converso com a Edson Pereira, analista de mercado da Informa. Edson, obrigada pela sua presença. Queria começar perguntando quais são as principais tendências para esse mercado. Olha, hoje em 2019 as perspectivas que são traçadas para o ano são muito positivas. A principal delas, eu diria, é a questão relacionada à conquista de novos mercados consumidores no cenário internacional. O Brasil, ele hoje, desde 2017, ele vem consolidando-se como principal fornecedor mundial da carne, bovina no caso, né? E a abertura de novos mercados consumidores com potencial de expansão gigantesco, dentre eles o Japão, né? O próprio nossos vizinhos aqui, o Chile, eu colocaria aí a própria China, mais outros, Coreia do Sul, e até a possibilidade de uma abertura do mercado norte-americano, mas com certas ressalvas. O norte-americano seria mais uma forma de conseguir um crédito. Poxa, fornecemos carnes para um mercado mais exigente quanto à qualidade. Então isso dá um selo para o Brasil de confiabilidade. Então isso abre portas para a cadeia nacional. Isso cria uma perspectiva muito interessante para 2019 quanto às exportações. Com relação assim ao consumo doméstico, lógico, precisamos de uma resposta melhor do nosso cenário econômico. A nossa economia ainda está patinando, está engatinhando uma recuperação, isso relacionado a fatores estruturais, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma das leis trabalhistas, todos esses fatores que estão sendo tratados no Congresso e precisa de uma certa urgência, né, para dar confiabilidade, para possibilitar uma retomada econômica que tem uma correlação direta com o consumo de carne. O brasileiro, quando ele começa a ter dinheiro no bolso, ou seja, diminui o desemprego, ele consegue exigir um pouco mais da carne dele. Eu vou comer o quê? Carne bovina, que é uma carne muito mais com entrada, né, de consumo doméstico. Então as perspectivas para o consumo de carne bovina, tanto em 2019 como respaldo de 2018, aponta um cenário bem interessante, logicamente puxado pela cadeia internacional, diria isso aí mais especificamente as exportações. Mas o mercado interno também deve exigir, deve colocar uma certa contribuição nessa retomada. E aqui no Brasil, existem novas fronteiras para a pecuária? Sim, a gente pode destacar aí tranquilamente a própria região ali do Mato Piba, que é muito conhecida pela difusão da agricultura, mas a pecuária que está lá se instalando, ela começa a ganhar status de melhor manejo, novas técnicas de manejo de animais, no trato, na engorda, os confinamentos, o semi-confinamento, a proposta de você elevar a produtividade desses rebanhos que estão situados no Tocantins, no Maranhão e colocando um pouquinho ali na divisa ali com o Pará, que também é uma fronteira agrícola, né, e pecuária que está se expandindo nos últimos anos de forma bem estratégica no mercado nacional. Legal. E a gente sabe que na pecuária existem desafios, né? E eu acredito que na pecuária bovina também existam. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios e como que a gente pode superá-los. Exatamente. A pecuária bovina brasileira tem uma particularidade muito interessante. Até algumas décadas atrás, você dimensionava a cadeia bovina com o tamanho dela com base na expansão da área de pastagem no Brasil. Nos últimos anos, a área de pastagem vem diminuindo cada vez mais e a produtividade da pecuária bovina não está diminuindo, pelo contrário, está aumentando. Isso retrata essencialmente a nova ideia que o pecuarista da bovinocultura tem absorvido no mercado. Cada vez mais ele está mais técnico, ele está buscando a produtividade, que é justamente uma questão de sobrevivência e não até isso, a questão de própria exigibilidade do mercado. Para você conquistar mercados exigentes como o norte-americano ou até alguns mercados que são extremamente fechados como a Coreia do Sul e Japão ou a própria União Europeia, exige uma qualidade, um certificado. Então o Brasil vem cada vez mais se adaptando a essa estrutura, né, logicamente com políticas relacionadas a meio ambiente, produção sustentável, engajando nesses fatores e, lógico, combatendo toda e qualquer ação que não seja legal para a cadeia, tende ao Brasil continuar por muito tempo, né, digamos assim, no pioneirismo da produção de carne bovina no mundo. Perfeito, muito obrigada. De nada.